Saudações, seres! Eu sou o Lute e você está assistindo o canal Extra Interessante. E olha só, o que está rolando lá no sul, hein? Tem muita gente falando até que é uma invasão alienígena, porque aquelas luzes que eu comentei recentemente aqui no canal ainda continuam sendo avistadas por lá. E tem muita gente falando sobre o assunto, tem ufólogo, tem cientista, tem gente que não tem nada a ver. E a Abramon, que é a rede brasileira de monitoramento de meteoros, fez um vídeo explicando o que possivelmente poderia ser esse fenômeno que está rolando. Seria o fim do mistério? Bom, vamos entender um pouco mais essa história depois da vinheta. Mas antes, comenta aí, saudações! Ajuda demais o vídeo e o canal a ganhar relevância e com isso podemos alcançar muito mais pessoas que se interessam por assuntos como esse. Sem mais delongas, sem mais jabás, vamos começar o vídeo de hoje. Vamos falar sobre as luzes que continuam aparecendo na região sul do Brasil e que vem intrigando muita gente. Para vocês terem uma ideia, está intrigando tanta gente que um observatório apontou 22 câmeras para o céu de forma diferente que eles costumam fazer, com regulagens diferentes também, para tentar captar alguma coisa. O observatório é o Elert e Jung e nós temos as imagens. Olha só, no lado esquerdo do vídeo nós conseguimos ver claramente que é um avião, que é um jato, até pela intensidade da luz, pela forma que a luz pisca. E esse flare aqui, ó, aparece uma luzinha bem pequenininha. Ó, não sei se dá para ver aqui, mas eu vou deixar o link, tá, na descrição, assim vocês conseguem abrir maior aí, conseguem analisar. Mas essa luz que pisca aqui é um satélite russo. E conseguimos identificar justamente pela trajetória dos dois objetos. São lineares, a trajetória do satélite segue aqui, ó, dá para ver, né? É bem pequenininho, mas dá para ver. E do jato, bem linear aqui também, bem retinha. Então, nós não esperamos isso de um OVNI, não é mesmo? Um OVNI parece sempre ter um movimento inteligente por trás. Então, realmente, eles descartam essa possibilidade. Claro que esse foi o vídeo que eles conseguiram registrar. Agora, os relatos dos pilotos, totalmente diferente, né? Convenhamos. O professor Carlos Jung, ou Jung, comenta que a maioria dos avistamentos são Starlink. Aí eu concordo, porque o Starlink vem confundindo muita gente mesmo. E os avistamentos vão se intensificar em fevereiro de 2023. Vai se intensificar justamente pela posição que a Terra está, abrindo uma janela para o Sol. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, explicando tudo perfeitamente o que está rolando. E é por isso que estão sendo avistados no mundo vários satélites brilhando bonitinho. No mundo assim, né? Nesse hemisfério onde a luz incide com mais propriedade, digamos. Esse é um grande problema para a astronomia, porque os satélites estão começando a atrapalhar as observações. Eles chamam de efeito grade. Não preciso nem explicar, né? Já é autoexplicativo. Uma grade sendo criada e está sendo difícil até observar. Eles conseguem ver que é um satélite, tal, beleza, mas atrapalha demais, até pelo brilho, começa a ofuscar outras coisas e tal, né? Infelizmente a evolução traz isso e cada vez mais vão ter mais satélites porque o mundo é movido por satélites. Já pararam para pensar? E uma observação bastante interessante do professor Carlos Jung é em relação aos horários dos avistamentos. São relatados sempre na mesma hora, tanto perto da meia-noite quanto ao nascer do sol, ali quase no nascer do sol.
onde essa janela, onde o Sol está refletindo nos satélites, está aberta. Então já corrobora muito com essa hipótese do brilho ser exatamente satélites passando e refletindo a luz do Sol. E Abramon fez até um vídeo explicando como esse fenômeno acontece na prática, na bancada. Eu até tenho esse vídeo aqui, mas por ser 2 minutos e 42 e ele explica tudo muito legal, muito certinho, eu não vou ficar aqui com o meu rosto do lado, tá? Então eu volto depois do vídeo. Dá uma olhada aí. Pessoal, eu criei esse experimento aqui para a gente tentar explicar o que está acontecendo lá no sul do país, onde objetos misteriosos estão sendo vistos no céu aí por volta das 11 horas da noite, no horário de Brasília. Então eu coloquei aqui uma fonte de luz, que é esse laser, vai representar o nosso Sol, tá? E desse lado aqui eu coloquei um globozinho representando o nosso planeta. Ele está com o eixo de inclinação da Terra, tá? Aproximadamente na mesma configuração que nós temos hoje, nessa época do ano, tá? Posicionei também aqui o Rio Grande do Sul, né, mais ou menos na mesma posição em que ele estaria em relação ao Sol, por volta das 11 horas da noite. E coloquei uma superfície refletora afastada, tá, da superfície da Terra e alinhada com a superfície da Terra. Ela está paralela aí à superfície da Terra nessa região. Então eu vou ativar aqui o nosso Sol, né, nosso laser que vai gerar esse feixe de luz, tá? E eu apontei ele, obviamente, para refletir nessa superfície refletora, tá? E quando isso acontece, ele vai acabar gerando um feixe de luz, ele vai acabar refletindo esse feixe de luz exatamente na direção aqui do Rio Grande do Sul, tá? Na direção do sul do país. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que provavelmente essas luzes misteriosas que estão sendo vistas, ou grande parte dessas luzes misteriosas que estão sendo vistas lá no sul do país, são basicamente o reflexo da luz do Sol no fundo de satélites que estão orbitando aqui essa região sul, né, do nosso planeta, tá? E a gente viu que são muitos satélites que passam nessa região e provavelmente isso é que está gerando esses fenômenos observados lá, tá? Um detalhe é que todo satélite operacional ele procura manter, né, ele tem um controle de atitude para procurar manter o alinhamento em relação à superfície da Terra. Isso faz com que geralmente ele tenha ou seus painéis, né, de comunicação ou pelo menos o fundo do satélite voltado, né, para a superfície da Terra, ou seja, paralela à superfície da Terra. Então é uma configuração semelhante a essa e que está mostrando que a gente que é possível que isso é que esteja gerando esses fenômenos vistos no sul do país. E só para vocês terem uma ideia, tá? Por que isso não gera aquela luzinha contínua? Porque só em dado momento é que essa luz é refletida exatamente na direção do observador, ok? Muito interessante esse vídeo, né? Mas vale comentar que na própria descrição dele está escrito que este fenômeno não explica todos os avistamentos relatados. Então, não podemos bater o martelo ainda. Enfim, essa história toda te convenceu? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Vou ser sincero, o fato de existir um padrão nos horários dos avistamentos me pegou um pouco, porque tem a ver com a janela do Sol refletindo nos satélites, beleza. Mas não podemos esquecer dos pilotos se comunicando com a torre, dizendo que o negócio fazia movimentos 360, que brilhava, que acompanhava o avião e assim por diante. Eu acho que satélites não fazem isso, não é mesmo? Deixo aí para vocês pensarem. Se você gostou desse conteúdo de hoje, deixe seu like, se inscreva, compartilha, considere ser membro, porque tudo isso contribui demais com este canal aqui, não é mesmo? Então eu quero te ver por aqui no próximo vídeo. Então, até mais!